Olá, por aqui Gustavo Souza e nesse vídeo eu vou reagir ao relato desesperador do ator Paulo Gustavo, esse ator aí amado por muitos brasileiros. E no final eu vou dizer como é que você vai fazer para você se livrar dessa arma satânica, que é a maior arma e a mais poderosa de todas, o medo da morte. Então vem pro vídeo, eu vou pausando aos poucos e vou comentando aqui. Você tá paranoico, Paulo? Ah, eu tô, sabe por quê? Porque eu tenho problema respiratório, eu tenho muito medo. Tá, a Ingrid, que é uma atriz também, né, foi entrevistar o Paulo Gustavo e ele falou que ele está paranoico, né? Ou seja, de medo de morrer, porque ele disse que tem problemas respiratórios. Isso agrava o medo. Tá legal? Vamos ver aqui. Porque eu vejo essas matérias das pessoas dizendo que a medicina não sabe ainda como é que esse... Você viu? Ele falou assim, eu vejo essas matérias das pessoas dizendo que essas matérias é a que a gente sempre vê na televisão. O que a gente sempre vê na televisão? Notícias de contabilidades de morte, de tanta gente morrendo, tá? E eu quero saber, eu quero te mostrar como que você pode se proteger isso e o que a Bíblia fala sobre o medo. O vírus reage dentro de cada pessoa. Agora a gente em casa, a gente está mais sensível. Primeiro que a gente está mais sensível de estar sozinho, a gente acaba ficando mais carente em alguns momentos e tal. E assim, televisão, na hora que vê uma notícia... Uma coisa que agrava esse medo e a paranoia é a solidão. Ou seja, você fica em casa, né? Você fica recluso para você não pegar a Covid e tá tudo bem assim, e tem que fazer isso muitas vezes. Se você puder, fique em casa, né? Mas isso daí traz um sentimento para ele de solidão e o que acontece? Você fica maquinando pensamentos que não são saudáveis e esses pensamentos com certeza não vêm de Deus. Eu quero falar uma coisa para você, enquanto falta pouco aqui para terminar o vídeo, esse relato. O que o Paulo dá pra ver na expressão desse ator, né? A expressão realmente de pavor e de medo, né? Ele, nesse exato momento, fora tantos outros que ele já viveu, ele tá vibrando o medo. Essa sensação muito ruim. Eu vou te explicar o que acontece. Por exemplo, se você vibra amor e gratidão, você se conecta a Deus, porque Deus é uma expressão maior do amor e da gratidão. São sentimentos, quando você vibra, isso daí é físico, tá? Esse sentimento passa por todas as nossas células e assim nós atraímos o amor e a gratidão. Se você pede a Deus todas as vezes amor e gratidão e você é feliz com isso. O contrário também acontece com as pessoas que estão com medo. Se a pessoa está com medo de morrer, provavelmente e infelizmente ela vai gerar no organismo dela esse sentimento. E esse sentimento vai dar uma enxurrada de hormônios ligados ao estresse, como por exemplo o cortisol. E espiritualmente falando, o que vai acontecer? Você vai elevar a Deus um sentimento vibracional baixo, aonde você vai se conectar com a morte. Entende? Não estou falando se você pensar que você vai morrer, mas pode acontecer. Vou dar um exemplo aqui, olha. Vamos ver o que a Bíblia diz em Provérbios, tá? Eu separei aqui alguns versículos com a minha colinha e eu vou separar algo bem legal aqui para vocês. Olha o que o Provérbios 24:10 fala, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Paulo Gustavo se mostrou frouxo no momento da angústia dele. O que é mostrar frouxo? É uma fé pequena. É a falta daquilo que te faz pensar e se conectar a Deus para se fortalecer com Ele. Entendeu? Vamos ver mais um pouquinho. Tem mais passagens bíblicas aqui. 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Você lembra que eu falei para você? Deus gera amor. Ele é uma expressão máxima e infinita do amor. O medo é uma expressão, é um sentimento antagônico, tá? São vibrações que não batem, não combinam. E aqui mesmo, em João 4,18, que a palavra de Deus disse, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vamos escutar mais um pouquinho aqui que o Paulo disse. Eu tenho medo de pegar isso e a pessoa não saber o que usa em mim e eu morrer.
Então eu tenho medo. E às vezes você pode ser uma pessoa que é assintomática, que não tem sintoma, mas você pode passar por uma pessoa que está do seu lado. Então, de todos os lados, eu prefiro ficar na quarentena, já que eu posso. Então ele disse que de todos os lados ele prefere ficar na quarentena, porque ele estava com tanto medo que ele ficou recluso. E na reclusão relatos que as pessoas estão ficando deprimidas e ansiosas. E isso agrava muito a sua fé. Agrava. Porque como é que você vai se conectar a Deus? Porque para você se conectar com Deus, você precisa de emanar sentimentos de amor e gratidão. Entende? É assim que uma oração fica poderosa. Agora, se você tem sentimentos ao contrário, fica muito difícil. Porém, não é impossível. Isso daí é um trabalho que você tem que ir ajustando, né, na sua vida. E olha só o que a Bíblia também fala sobre o medo da morte, tá? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem sabe se... Olha que incrível, mesmo na morte a pessoa vê esperança, entende? Salmos 23:4, clássico. Mesmo quando andar por um vale da sombra ou vale das trevas, né, e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, o teu vara e o teu cajado me protegem. Nossa, tem mais aqui, Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. O que nós estamos passando por essa pandemia, né? E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. 10 dias é o do contexto bíblico aqui. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Gustavo, ok, mas como que faz então para eu elevar assim o meu espírito, elevar a minha consciência, elevar o meu estado a Deus para me conectar com Ele e eu tirar todo esse medo? Olha só, existem várias técnicas, uma delas está na oração. Eu fiz para você, né, uma oração guiada para você reprogramar a sua mente através do Espírito Santo de Deus, para você escutar relaxado, dormindo, até mesmo com fone de ouvido. Vai aparecer um card aqui, você pode clicar nele, vai nesse vídeo que ele vai te ajudar muito. Lembre-se que o medo da morte, ele vai te deixar numa prisão tão ruim que você já vai viver a morte menos em vida. Isso que é muito triste. Ter medo da morte muitas vezes é preciso. Por quê? Dependendo da situação que você se coloque, você acaba vivendo quando você tem um medo de morrer. Por exemplo, se você não vai querer ficar perto de um penhasco, porque isso daí te dá medo, isso daí te protege da morte. Então, esse medo da morte que você tem que ter é aquele que salva a tua vida. Mas o problema é que esse tipo de medo vai nos paralisar, de modo que perdemos o próprio sentido da vida, porque nós não vivemos a vida maravilhosa, esplendorosa que Deus deixou pra gente. Lembre-se, Jesus veio a esse mundo para nos trazer vida em abundância. Quer viver melhor? Aceite a inevitabilidade da morte, vivendo um presente. Só que não vamos viver o presente sentindo somente prazeres efêmeros, prazeres mundanos. Eleve seu pensamento a Jesus Cristo. É Ele que vai te salvar, mesmo quando você morrer. É uma promessa maravilhosa e está na Bíblia. Vamos então dar menos espaço para o remorso e mais espaço para o otimismo, vivendo um dia de cada vez. Fica comigo que eu quero fazer uma oração por você. E depois você comenta aqui nos comentários o que você achou do que eu disse. Se você concorda, se você não concorda, faça também o seu pedido de oração. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque você vai ser lembrado de mais vídeos como esse. Vamos fazer essa oração. Ó, querido Jesus, amado Pai, muito obrigado porque nesse momento eu tenho a esperança da vida eterna. Mesmo que o mal nos assole, nós sabemos que Tu estás conosco. Mas nesse momento, Senhor, eu me elevo ao Senhor agradecendo. Agradecendo pelas coisas simples da vida que me fazem felizes. A água que eu bebo. Obrigado, Senhor, pelo pão que eu como. Obrigado, Senhor, porque eu tenho roupas para me vestir, porque eu tenho filhos maravilhosos. Obrigado, Senhor, porque quem está escutando também tem inúmeras coisas para agradecer e está fazendo isso. Obrigado, Deus, pelo seu amor, esse amor que flui entre nosso corpo. Eu sinto nesse exato momento o Senhor colocando a mão sobre mim e sobre cada um que está me ouvindo.
Querido Jesus, nesse momento que possamos estar conscientes que temos que tomar o nosso cuidado, que temos que fazer a nossa parte, sendo mais saudáveis, usando tudo que for necessário, como máscara, álcool gel. Ai, querido Pai, nós temos que nos proteger e fazer a nossa parte, mas com certeza o Senhor também faz a sua quando nós fazemos a nossa. Querido Jesus, nos proteja de todo mal e muito obrigado, porque eu sei que isso aconteceu. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida. Te agradeço, em nome de Jesus, amém.